Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre alguns tratamentos que têm tido muita procura aqui em nossa clínica e então eu vou explicar algumas questões técnicas interessantes sobre eles. Então vou usar como material de apoio o nosso site, então o link dessa página do site vai ficar nas legendas do vídeo, então para que vocês possam consultar depois. Bom, trata-se do implante de zircônia e a coroa de zircônia, ou seja, o tema é a zircônia. Então, primeiro, o que é a zircônia? Um material branco, extremamente resistente, é a principal característica dele, e ele é tão biocompatível que ele serve, inclusive, para ser colocado dentro do osso. Então, existem os implantes de zircônia. O implante, quando o dentista fala, ele fala do parafuso que vai dentro do osso. Então esse é o implante de zircônia. Então esse implante de zircônia é altamente biocompatível, antialérgico e resistente. Então ele é um material de última geração para a realização de implantes dentários e nós temos aqui em nossa clínica de dois fornecedores, um material suíço da marca Straumann e um material brasileiro da marca Neodent, e que inclusive a Neodent é fabricado na Alemanha, mas a iniciativa é nacional e vendida para o mundo inteiro. Então, sobre esse implante é colocado uma coroa que pode ser também de zircônia. Então, o mesmo material pode ser utilizado tanto para o corpo do implante como para a reconstrução estética. Vejam vocês, esses implantes eles têm uma característica, além de biológica, a aceitação biológica é extremamente boa, extremamente fácil. O índice de rejeição dele é baixíssimo e a gente vê que ele se apresenta completamente branco, que isso tem uma vantagem também na estética, principalmente em regiões, aqui na região anterior, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer do implante aparecer por transparência e uma gengiva mais fina, deixando tanto a gengiva aqui perto do colo do dente como mais acima, um pouco mais escuro, acinzentado. Então esse implante já se assemelha mais à naturalidade, né, do próprio dente natural, a raiz natural que já é mais branquinha, mais clara, né? E toda a linha de componentes também é baseada no material zircônia. Existem algumas peças que têm pequenas frações de metal, mas são só alguns componentes, são os parafusos, então a intenção é utilizar a menor quantidade de metal possível. Aqui a gente já vê uma imagem da coroa, que é a coroa de zircônia, comparada a uma coroa tradicional. Então, como é feita a coroa tradicional? Ela tem um núcleo metálico, então ela é revestida depois de porcelana e é feita com moldagens tradicionais, aquelas moldagens com massa, com silicone. Já as coroas de zircônia já são feitas por moldagens digitais, são os scanners que nós temos aqui na clínica, temos 3 scanners intraorais. Eles vão fazer uma imagem da boca que já é um molde tridimensional. Essa informação digital vai para o nosso laboratório, que é aqui no mesmo andar. Lá no laboratório o dente é desenhado e depois é fabricada a coroa. Então a coroa, feita a partir de métodos computadorizados, não é feita com os materiais tradicionais artesanais. Ela é feita com os materiais próprios para o método digital, entre eles a zircônia pura. Então um bloco de zircônia aqui no nosso laboratório é esculpido por um robozinho, né, computadorizado, e ele vai produzir a peça com perfeição estética e de adaptação. Então é o mais próximo da perfeição que nós podemos ter, com uma extrema naturalidade de resultado. Então aqui a gente vê uma peça do método tradicional, né, que ela pode ter o risco de exibir algumas regiões escuras perto da gengiva, que as peças mais novas não vão ter esse risco, né, pode seguir. Então a zircônia também serve para fazer outros tipos de trabalho, entre eles os protocolos, as próteses fixas de arcada completa, com extrema naturalidade, né? Então é um resultado que vai oferecer o aspecto de lentes, o aspecto de um trabalho estético, só que aí aplicado na pessoa que perdeu todos os dentes. Isso contrasta com um trabalho que também é de porcelana, mas ele tem metal estrutural. Então, quando tem metal estrutural, a gente vê uma sombra cinza. É um pouquinho mais escurecida a peça. Então, quando a gente quer o máximo de estética, hoje em dia a gente usa zircônia, tá? Então, tem alguns dentistas que são ainda, eu diria, pouco atualizados no tema
e não gostam de usar zircônia, não indicam, mas basicamente eu diria que é uma falta ainda de conhecimento aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é um material de primeira escolha para todo tipo de trabalho, desde unitários, coroas e próteses múltiplas e all-on-4, protocolo, é a zircônia. Tá? Então aqui a gente vê exemplos de resultados com zircônia. Então, como a peça é feita pelo computador e não pela mão humana, ela sempre sai com uma anatomia que está guardada lá no computador, ela sempre sai perfeita. Então, depois ela recebe o brilho, é uma adaptação, uma estética que a mão humana não consegue fazer, né? A gente vê a aparência desses trabalhos é realmente muito bonito. Enfim, pode ser aplicada a zircônia aqui em cima para trabalhos de implante, que esses que tem os furinhos, né? Depois o furinho é vedado, isso desaparece. E aqui uma imagem do scanner em funcionamento. A gente vê que o scanner uma pistolinha, uma câmera, né, que vai na boca. E a imagem vai sendo produzida no computador, mas não é só uma imagem. É uma reprodução tridimensional perfeita da sua boca. Essa imagem já representa o trabalho lá no laboratório, onde os dentes são desenhados. Cada pessoa vai ter um desenho, não dá para reproduzir o mesmo trabalho de duas pessoas. O robozinho que vai trabalhar no bloco de zircônia, que é o material que a gente coloca lá e, né, pelo comando de computador ele vai sendo produzido com perfeição. E aqui um exemplo entre tantos que a gente tem no nosso portfólio de casos, tá bom? Então, se houver dúvidas, coloquem aqui nos comentários e vejam mais casos nossos no Instagram ou mesmo aqui no YouTube, tá bom? Obrigado, até a próxima!